Pessoal, eu sou o Marcos do canal Avicultura na Prática e hoje nós vamos estar falando sobre a prevenção, os cuidados que a gente deve ter para evitar acidentes dentro dos aviários. E para isso eu trouxe um colega, um convidado muito especial, o engenheiro em saúde e segurança do trabalho, Juliano Ferreira. Vamos lá? Bora pro vídeo? Tudo bem? Meu nome é Juliano, eu trabalho na área de segurança. Então a gente está gravando esse vídeo aqui em parceria com o Marcos Piuco. A gente vai falar um pouquinho de segurança nos aviários, né, os cuidados que a gente tem que ter nessas atividades. Então a segurança do trabalho, ela vem também junto com a biosseguridade, né, auxiliar aqueles trabalhadores que estão expostos a alguns riscos dentro dessas atividades com operação nos aviários, com foco, né, em diminuir, eliminar ou até mesmo às vezes neutralizar algum risco que possam provocar ao trabalhador danos à sua saúde, certo? Esses danos muitas vezes podem ser de curto, médio e longo prazo, né? Por quê? Porque cada indivíduo tem um organismo por si só, né? E esse organismo, dependendo de cada um também, né? Alguns têm uma resistência maior do que outros, né? E claro, dependendo também da intensidade que essa pessoa, que esse trabalhador vai estar se expondo a determinado risco, a intensidade, a concentração desse ambiente, né, como que ela está, e o tempo que ele vai ficar exposto a essa atividade, é isso que vai determinar se ele vai ter um problema ou não de saúde, e dependendo, claro, das questões orgânicas de cada um, né? Então é sempre importante a gente tratar todas as situações, porque o que faz mal para mim pode de repente não fazer mal para o outro, mas o que faz mal para mim hoje pode fazer mal para o outro daqui a algum tempo, certo? Então ninguém está a escape de ter algum problema de saúde, ninguém é um super-homem, né? Ninguém é um super-herói. Então, quando se trata de segurança do trabalho, né, todo cuidado é pouco e por isso a gente sempre tem que procurar estar melhorando cada dia mais o ambiente de trabalho, a fim de não expor os trabalhadores. Certo? E na segurança do trabalho, a gente trabalha com alguns riscos ambientais, certo? E dentro desses riscos ambientais, a gente trabalha em cima de cada situação. Por exemplo, a gente trabalha em cima do risco físico, químico, biológico, ergonômico e o de acidentes. Então, os riscos químicos, né, são poeiras, gases, vapores, fumos, né? Então, tudo aquilo que a gente pode estar respirando, né, ou às vezes, dependendo do agente, só o fato de às vezes entrar em contato com a pele, né, ele pode ser absorvido também. Então esses são os riscos químicos. Temos também, né, os riscos físicos, que são o ruído, calor, vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes, geralmente as que afetam, né, o nosso corpo físico. Temos também os riscos biológicos, né, os riscos biológicos são os vírus, bactérias, fungos, né, protozoários. Então esses riscos eles estão no meio, né? Eles podem estar em cima de alguma superfície, eles podem estar no ar. Então dependendo do tipo de risco, o ambiente, a gente encontra esse tipo de risco biológico. A gente também tem os riscos ergonômicos, que são os esforços repetitivos, monotonia e repetitividade, a postura inadequada, levantamento de peso manual, né? Está muito vinculado esse risco com a nossa postura. E temos os riscos de acidentes, né? Que são máquinas, equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, eletricidade, risco de trabalhar à altura, né? Risco de queda. Então os riscos de acidentes a gente encontra também em diversos locais. Então são uma gama muito grande os riscos de acidentes. A gente vai falar um pouquinho, né, de alguns riscos mais voltados para os trabalhos dentro de aviários, né? A gente tem várias situações que a gente pode estar levantando aqui também, que a gente precisa ter os cuidados. Então a gente pode falar de riscos químicos, né? Riscos químicos ele vem muito presente, né, nos trabalhos em aviários. A gente encontra os riscos físicos, né, nos trabalhos de desinfecção, né, voltados para a questão de biosseguridade do plantel. Então é muito comum, pessoal, fazer a desinfecção de materiais, ferramentas que entram ou que saem das granjas, né? Com paraformol, com
ácido peracético. Então é muito importante, né, a gente sempre procurar estar utilizando os equipamentos de proteção individual. A gente vai mostrar aqui alguns EPIs, né, que são necessários quando a gente principalmente tem manuseio de produtos químicos, seja em forma líquida, gases, vapores, enfim. Certo? E quando a gente vai fazer a desinfecção, algumas unidades utilizam, né, fumigadores, então é muito importante a gente sempre procurar estar utilizando o respirador quando a gente vai adentrar nesses locais para retirar esses materiais, o óculos, luva, né, tá utilizando a vestimenta adequada, tá utilizando as botas de PVC também. Dentro dos aviários a gente tem o risco de poeira pelo manuseio, né, dos plantéis, então levanta, né, aquela poeira de cama, levanta a poeira de penugens de aves. Então é muito importante a gente utilizar o respirador, né, o respirador descartável geralmente. Né, então para quê? Para a gente cuidar para não estar inalando isso, né, não estar levando isso para o nosso sistema respiratório, que pode daqui a pouco gerar um dano muito maior. Então é importante a gente sempre estar utilizando os equipamentos de proteção individual. Nos trabalhos também, onde o pessoal faz a desinfecção do aviário, quando sai os lotes, antes da entrada, né, de um lote novo, né? Então é importante sempre, né, tomar cuidado com as partes elétricas, sempre estar desligando as chaves, né, sempre também instruindo a todos a utilizar os equipamentos de proteção individual. Né? Por quê? Porque essa atividade, além de ter o risco químico, ela também tem o risco de acidente, porque a gente às vezes utiliza bomba, utiliza equipamentos que ficam ligados à parte elétrica, então esse equipamento tem que ser revisado, esse equipamento tem que estar bem isolado. Para quê? Para que aquele trabalhador que quando está desenvolvendo a atividade, está prestando atenção no seu trabalho em si, né, não fique exposto a risco, e muitas vezes eles não vê esse risco. Então antes de começar sempre essas atividades, é importante a gente ter o foco, fazer um checklist em todos os equipamentos, para estar todos eles operacionais, para que isso não gere um dano maior, não gere um acidente. Temos também nos aviários, né, os tratadores de ração. A gente tem os tratadores tipo corrente, tem os tratadores tipo Roxel. Então é sempre importante estar verificando esses equipamentos, esses materiais, ver se esses equipamentos estão com as proteções nos devidos locais, né, nunca colocar a mão nesses equipamentos ligados. Então a gente trabalha, né, sempre com a hipótese, né, de alguém que possa de repente estar fazendo uma manutenção nesses equipamentos. Então se o equipamento está desligado, antes de eu ligar o equipamento, verificar se tem alguém mexendo, se está tudo certo, se não está. E se alguém estiver fazendo alguma manutenção, sempre comunicar aos demais do local, colocar avisos, né, nos painéis elétricos, se possível sempre está bloqueando a energia, sempre está bloqueando esses equipamentos com cadeado, porque daqui a pouco alguém pode estar fazendo alguma atividade, né, nos equipamentos, não comunicou aos demais, e a pessoa simplesmente pode chegar e ligar esse equipamento. Então é sempre importante todo mundo estar a par do que está acontecendo, todo mundo saber se tem alguém fazendo manutenção ou não. E até uma sugestão, a gente colocar, né, a sinalização, né, quando a gente for fazer esse tipo de trabalho, para que ninguém ligue e acaba se acidentando algum trabalhador. Outra atividade também que a gente pode levantar aqui para vocês, que é muito comum acontecer às vezes nas curvas, né, dessas transportadoras de ração, né, tipo corrente. É comum às vezes não ter alguma tampa, né, então às vezes o pessoal verifica às vezes que tem alguma penugem, alguma coisa ali, e às vezes o equipamento está funcionando, o cara pode ir lá com a mão e colocar. Então sempre procurar manter as proteções nos locais e nunca botar a mão em nenhum equipamento quando esse equipamento tiver sem a proteção. Vamos falar um pouquinho também das partes elétricas, né, e das caldeiras, né. Ou às vezes o pessoal utiliza alguns fornos para fazer o aquecimento das aves. Quando chega um plantel novo, geralmente o pessoal utiliza esse tipo de equipamento. Então, as partes elétricas, a gente tem uma norma específica, que é a NR10. A NR10 ela fala de alguns parâmetros mínimos que a gente tem que sempre procurar estar atendendo. Por quê? Para a questão de segurança mesmo, da própria estrutura física dos trabalhadores que estão ali envolvidos. Então, partes elétricas, sempre procurar, né, pessoal, pessoas qualificadas para estar fazendo qualquer tipo de manutenção. Por quê? Evitar de fazer gato, até porque daqui
daqui a pouco a gente pode ter um curto-circuito, ter um problema maior, e daqui a pouco está perdendo toda a parte estrutural, está perdendo o plantel. Então é sempre importante procurar sempre fazer de acordo com as normas. Claro que tem um custo em cima disso, né, mas automaticamente o custo ele vale a pena, certo? Por quê? Porque tem a questão do nosso plantel, tem a questão da estrutura física e dos trabalhadores que estão ali envolvidos, e daqui a pouco a gente pode ter um dano muito maior, às vezes, e o custo às vezes não, o custo às vezes ele se paga, né? O risco não compensa. Então é importante a gente sempre procurar manter, né, as instalações elétricas em dias, bem feitas, em eletrocalhas, né? Então a gente tem meios da gente melhorar sem o investimento ser tão alto, e é muito perigoso. E o risco, né, de às vezes um trabalhador encostar em alguma parte de algum equipamento que está exposto, de repente não está bem isolado, não está bem protegido, né, e o trabalhador daqui a pouco está se machucando, isso pode gerar um dano muito grande. E quando a gente fala também da questão de caldeiras ou fornos, é sempre importante a gente entender o equipamento quando vai operar o equipamento. Então, por isso é sempre importante treinar, orientar esses trabalhadores, para que eles, né, quando tiver em contato com algum equipamento, igual ao vaso de pressão, que é uma caldeira, né, ou até os fornos, né, ele ter conhecimento do que ele está fazendo. Por quê? Porque é de conhecimento, né, que quando a caldeira, se ela estiver muito trancada, ou estiver tocando fogo, que o fogo estiver abafado, às vezes pode acontecer do trabalhador ir lá e simplesmente abrir a tampa, né, de forma súbita, e o que vai acontecer? Geralmente a caldeira está ali abafada, não tem oxigênio, e quando a gente abre a tampa, né, vai dar aquela entrada grande de oxigênio, e isso pode fazer com que ela meio que gere algumas fagulhas, gere algum tipo quase uma explosão, e pode atingir o trabalhador e causar algumas queimaduras muito graves. Então é importante sempre a gente instruir, treinar e orientar os trabalhadores os cuidados que a gente tem que ter, e também na questão de manuseio, né, de materiais que a gente vai estar abastecendo também a caldeira, saber certinho como colocar, porque o ideal é a gente sempre ter o cuidado, né, com as partes realmente que são perigosas, e necessário a gente ter o conhecimento e os cuidados. Certo, pessoal? Um ambiente de trabalho seguro garante um trabalhador saudável, então a gente sempre tem que pensar nisso. E o trabalhador também, sempre pensar que se ele estiver protegido, né, se ele estiver utilizando os equipamentos de proteção individual, com os equipamentos de proteção coletiva, né, que são as proteções dos equipamentos e máquinas, né, automaticamente a produção vai ser maior, porque eu não vou ter perca por conta de acidentes do trabalho ou danos à sua saúde. Certo, pessoal? Então hoje seria isso. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. É importante a gente se prevenir, se cuidar e preservar a nossa saúde e segurança. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, coloque algo que você já vivenciou nos aviários, e até o próximo vídeo.